Dr. Vicente Lopes, um médico, deputado estadual, um homem de bem e de família. Sempre diz que política se faz com trabalho. Por volta das 7 horas da manhã, chega em seu gabinete na Assembleia Legislativa e atende o povo amazonense. Um parlamentar com princípios religiosos, com humildade e sabedoria, procura ajudar e solucionar os anseios daqueles corações carentes e desamparados, sempre atencioso e fraterno. Após terminar de atender no gabinete, como primeiro secretário, preside quase sempre a abertura dos trabalhos. Bom dia a todos. Solicito dos senhores deputados que estejam presentes à casa e seus gabinetes que possam dirigir-se ao plenário a fim de que tenhamos o quórum regimental e, consequentemente, podermos dar início aos trabalhos da sessão do dia de hoje. Pontual, procura honrar a confiança do seu eleitor com um trabalho sério e inteligente. É honesto e tem as mãos limpas com a justiça. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse ilustre e atuante deputado. Quem é o Dr. Vicente? O Dr. Vicente é um homem comum, uma pessoa comum. Casado, pai de 3 filhos, formado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas em 1987, que dedica parte da sua vida na atividade política por entender que esse é um exercício de cidadania, que acredita num país melhor, que acredita na política feita com qualidade, na boa política, e a boa política é aquela que tem as pessoas como objetivo maior a ser alcançado, a melhoria da qualidade de vida do povo. É por essa razão que eu estou na atividade política. Bom, o mais importante de todos é trabalhar e respeitar cada voto recebido com decência, com honestidade, com respeito, especialmente aqueles que nos honraram com seu voto, porque entendo que você que é trabalhador, você que é honesto, você que é uma pessoa de bem, de família, tem que ter para lhe representar alguém com as mesmas qualificações. Portanto, na política não tem espaço para pessoas que não possuam honestidade, decência, enfim, e principalmente compromisso com a sociedade. A saúde pública no nosso estado, e olha que eu já tenho aí algumas décadas já de atividade profissional, melhorou bastante nos últimos 20 anos. No entanto, ela tem altos e baixos. Nós tivemos uma ascensão significativa do governo, nos últimos 8 anos do governo do Eduardo Braga, e que, lamentavelmente, nos últimos 4 anos nós demos uma regredida. Nós voltamos a verificar filas nas unidades de agendamento de consultas especializadas, fila para agendamento de exames especializados, cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não têm urgência para ser feita. A urgência é feita nos pronto-socorros. E aquelas que, por exemplo, vamos citar um exemplo bastante comum no nosso dia a dia, os cálculos de vesícula. O que acontece? O paciente é portador de uma pedra na vesícula, entra em crise com muita dor, vai ao pronto-socorro, no pronto-socorro ele é medicado, ou seja, medicação para dor, recomenda para que ele volte para casa e procure o ambulatório para marcar uma consulta com o cirurgião e daí iniciar as tratativas para a sua cirurgia. Isso demora meses, e para não dizer anos. Então, imagine o que é, você tem um problema que te acomete, vamos dizer assim, desencadeia a crise no dia a dia de dor, e cada vez que você tem uma crise dessa, você tem que ir para o socorro, e quando você procura o médico para resolver de forma definitiva, a gente tem, ou seja, meses a esperar. Estou falando de problemas comuns, no entanto, existem outras coisas que nos preocupam, a questão da cardiologia, especialmente a questão do atendimento às crianças portadoras de patologia cardíaca que precisam se deslocar de Manaus para outros estados, para cirurgias que são relativamente simples, poderiam ser feitas aqui no estado do Amazonas, alguns transplantes. Então, a nossa medicina, a nossa saúde pública evoluiu bastante, mas ainda tem muito de ser feito e ainda deixa muito a desejar para que você, cidadão, você, pai de família, possa ter a saúde que você tem direito e que o Estado tem a obrigação de oferecê-la aqui mesmo. Qual ou quais os projetos de sua autoria que beneficiaram a saúde do povo amazonense? Bem, Carlos, nesse particular eu diria que nós temos muitos projetos importantes que têm como exatamente a preocupação principal
à saúde das pessoas, à saúde do cidadão amazonense. Eu começaria citando aquele que tem um significado maior para mim, talvez pela minha especialidade, que é exatamente a ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias. De igual maneira, eu faria referência também à licença paternidade, onde nos dias atuais, ou melhor, em tempo recente, a licença paternidade era de apenas 7 dias. Quando acontecia de aquele pai, na hora do nascimento do seu filho, e por uma fatalidade acontecer da sua esposa vir a perder a vida, ou ficar periódica ou temporária ou permanentemente inválida, este pai tinha direito a apenas 7 dias com a segurança do Estado. Através da nossa lei, assegura a todos aqueles em que a mãe falecer durante o trabalho de parto ou lhe sobrevier qualquer limitação física, temporária ou permanente, assegura os mesmos 180 dias a que a mãe tem direito, para que ele possa cuidar do seu filho, para que ele possa dar carinho, para que ele possa estar perto, para que ele possa substituir, não substituir, mas de certa forma acompanhar o crescimento e desenvolvimento na fase inicial da vida, uma vez que a sua companheira partiu no dia do nascimento do seu filho. Então, é uma lei que eu gostaria de que ninguém viesse a usufruir dos seus efeitos. No entanto, nós sabemos que isso acontece e quando acontecia, esses pais ficavam completamente desassistidos. Existe uma outra lei que eu considero também igualmente importante, exatamente por ser o câncer de pele, o principal câncer na nossa região, no nosso estado, e nós sabemos que o câncer de pele ele tem como predisposição exatamente a exposição aos raios ultravioletas, que acontece principalmente nos horários das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, através de uma iniciativa nossa, de um projeto de lei, nós transformamos em lei a obrigatoriedade de todas as escolas públicas e particulares do estado do Amazonas, que desenvolvem atividade física com os seus alunos, ao ar livre só pode ser feito no máximo até às 10 da manhã ou após as 4 da tarde. Isso como forma de prevenir o câncer de pele naquela criança que ao praticar a sua atividade física, ela também poderá estar recebendo exposição que mais tarde venha fazer com que ele seja o portador desta doença de pele que nós queremos evitar. Existem outras que, para não alongar, mas que eu considero igualmente importante. Vou citar um exemplo, uma coisa que aparentemente comum, mas de alta relevância. A questão da lei que normatiza a aplicação de tatuagens e piercing. O que nós fizemos? Nós, através da nossa lei, nós determinamos que toda criança menor de 18 anos, para poder fazer uma tatuagem ou aplicação de um piercing, que ele tenha autorização por escrito do pai ou da mãe. Qual é o objetivo desse projeto? É exatamente impedir que aquele adolescente que ainda não tem, vamos dizer assim, consciência dos riscos que aqui poderá estar exposto na hora que vai fazer um adorno que ele gosta, que ele acha bonito, uma tatuagem, por exemplo, e ao fazer esta tatuagem ele pode contrair o vírus da hepatite, ele pode contrair o vírus da AIDS, ele pode sair daquele ambiente com a tatuagem que ele queria, mas também sair com uma sentença de morte. Quando nós normatizamos este procedimento, qual é a nossa compreensão? Que o pai ou a mãe, ao autorizar, vai levar o seu filho para fazer esta tatuagem ou a aplicação desse piercing num local seguro, num local onde ele não corra risco, num local onde exista as mínimas condições de higiene para que ele não possa contrair nenhuma doença que mais tarde venha lhe causar prejuízo à sua saúde. Então veja que são todos nessa linha, tendo como objetivo maior exatamente a preservação da saúde, a qualidade de vida do ser humano, do homem, da mulher, da criança, do idoso, enfim. Tem a questão da vacinação gratuita para o idoso, que hoje faz parte do Programa Nacional de Imunização, mas lá no ano 2000, quando nós aprovamos, isso ainda não existia, partiu do Amazonas exatamente esse exemplo para que o governo federal pudesse incluir a vacinação contra a gripe para as pessoas idosas de forma regular e continuada em todas as unidades de saúde do país. Tenho muita alegria e muita honra de ter sido o autor desta propositura aqui no Amazonas. Doutor Vicente, por que o senhor entrou na política, para a política? Meu caro amigo Carlos, eu diria que eu me autodefino na política como uma espécie de acidente de trajeto. O que é um acidente de trajeto? É alguém que é levado para algo que você não esperava, que não fazia parte do teu projeto de vida. O início da minha carreira, o início do exercício da minha profissão,
e, aliás, até hoje continua sendo o foco principal exatamente a população mais humilde. Foi exatamente na atenção, no atendimento a essas pessoas, onde eu passei a atender pessoas que moram em locais onde não tem água, onde o pai muitas vezes está desempregado, onde a criança brinca no meio da rua com esgoto a céu aberto, onde o exercício da medicina, meus amigos, fica muito mais difícil, porque de nada adianta você tratar alguém com medicamento e você não criar os meios para que aquela criança não contraia a mesma doença dias depois. A dificuldade, por exemplo, que eu encontrava quando atendia um paciente, entregava-lhe uma receita e ele me perguntava: o que eu vou fazer com essa receita? Eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Então, essa dificuldade do dia a dia, que a vida me impôs, especialmente ao profissional médico, foi que, vamos dizer assim, de certa forma, me introduziu na vida das pessoas e a gostar e a entender que a minha contribuição como cidadão não poderia se reservar apenas à atividade profissional do médico, que eu poderia fazer mais coisas em outros campos, como, por exemplo, na política. E eu entendo que a boa política, a política da qual eu digo que tenho a honra de fazer e de continuar fazendo, a única que me interessa fazer é exatamente aquela que visa doar todos os meios disponíveis por nós para que possamos mudar a qualidade de vida das pessoas. Talvez seja essa a principal razão pela qual eu ainda estou na atividade política, por acreditar que possamos dar uma contribuição não apenas na melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas no que respeito do ponto de vista ético, da questão da honestidade, do respeito, do compromisso à sociedade. Eu entendo que esses são pré-requisitos indispensáveis àqueles que se dispõem a representar a população. Porque do outro lado está uma população honesta, trabalhadora, que quer de todos nós respeito, atenção e carinho, mas principalmente o compromisso de poder continuar trabalhando findo o processo eleitoral, ou seja, o nosso trabalho começa no pós-eleição e não durante o período da campanha eleitoral. Meu amigo, eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir a tua ajuda e o teu apoio não para o Vicente, mas para uma proposta que tenha a ética, tenha o trabalho, tenha o respeito, ou seja, uma bandeira de luta que entendo que todos nós devemos abraçá-la e que para isso precisa da participação de todos, especialmente da população mais jovem, a população que manipula com tanta habilidade este fantástico meio de comunicação. Para que a gente possa ter uma representatividade política da tua qualidade, é preciso que haja o teu envolvimento, a tua participação. Daí eu pedi para que você analise, conheça a minha história, conheça a minha pessoa, para que você possa, no dia 5 de outubro, ter todos os elementos para fazer um julgamento a respeito da qualidade, da competência, dos compromissos que o Vicente possui para com você e para com a sociedade. Pediria que você pudesse, de igual maneira, analisar o currículo e a história do professor Gedeu Amorim, que é candidato a deputado federal. A história do Eduardo Braga já é mais conhecida de todos pelas suas realizações, inúmeras realizações, todas elas de igual importância. Mas tem algumas que me marcam mais profundamente. Por exemplo, a questão da habitação popular. Foram dezenas de milhares de casas e apartamentos construídas e distribuídas para a população mais humilde. Foram a questão do programa de alfabetização para adultos, que é fantástico, porque essas pessoas que hoje já estão na meia-idade não tiveram a oportunidade que nós tivemos de frequentar uma escola, e o Estado pôde resgatar essas pessoas, pôde dar e oferecer dignidade, oferecendo a elas a oportunidade de ler e escrever, mesmo que na idade adulta. Então, são programas como esse que eu considero que fazem parte da boa política. A boa política que eu quero convidar você, convidar a tua família, os teus amigos a fazer parte. Junte-se a nós. Se você quer política séria, feita por gente séria, escolha sempre os melhores. Não pense no Vicente, não pense em quem quer que seja, pense primeiro em você, pense na sua família. Vote sempre nos melhores. Se você fizer isso, eu entendo que a minha missão estará cumprida no parlamento. É exatamente conscientizar e contribuir para uma política feita com qualidade e com respeito às pessoas. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Se você quer ser bem representado na Assembleia,
quer uma saúde melhor para você e sua família e que leis sejam criadas para dar mais qualidade de vida para as pessoas e principalmente alguém que combata a corrupção, vote Dr. Vicente 15123 para deputado estadual.